Saravá para todo mundo. Dando continuidade ao assunto encostos espirituais, hoje vamos falar um pouquinho aqui dos próprios encostos. Mas o que é isto? Vamos entender que os próprios encostos é quando nós criamos realmente os encostos. Já sabemos, e não é novidade para ninguém, que nós somos energia. E uma vez sendo energia, estamos sujeitos à energia dos outros, à influência energética até mesmo das coisas, dos elementos, de objetos, da casa, do trabalho, das pessoas, além da sua própria, é claro. E quando nós falamos dos próprios encostos, aí eu não me refiro ao encosto espiritual propriamente dito. Isso vai se manifestar numa outra fase, numa outra instância. Eu me refiro, sim, às forças energéticas negativas, às energias negativas, às influências que nós mesmos criamos e atraímos. Na Umbanda, sobretudo na Umbanda esotérica, trabalhamos muito a força da atração e da repulsão. Quando você atrai e quando você repulsa, repele as ditas energias negativas, entidades do baixo astral, assim por diante. Mas falando da criação dos próprios encostos, no primeiro vídeo eu falo do padrão vibratório. Explico rapidamente sobre o padrão vibratório, ou seja, como que você está vibrando. E é a partir daí, a partir da sua vibração energética, que você abre a guarda, digamos que abre as portas para as influências negativas, principalmente os chamados próprio encosto. Que são o quê? São energias que nos aproximam, que vêm perto de nós, causando verdadeiros estragos, nos níveis que em alguns vídeos já explicamos, no nível físico, no nível mental, no nível espiritual, no nível material. Então, em resumo aqui, vamos lá. Nível físico é o seu corpo físico, sua matéria. Nível mental é o seu psicológico, a psique. Nível emocional são as suas emoções, seus sentimentos. E o nível material é a matéria, no sentido de é o trabalho, é o dinheiro, a relação interpessoal, são as coisas materiais, desde um objeto, um carro. E não podemos esquecer também dos animais de estimação, as nossas criações, os nossos animais, nossos bichinhos de estimação que sofrem esta influência, principalmente se estiver agregada a nós ali, encostada a nós. A criação de um encosto próprio, eu tenho sombra de dúvidas aqui, que não é proposital. Ninguém quer estar sob uma influência negativa, ninguém quer estar aí recebendo uma carga pesada, negativamente falando, para ficar passando mal, é claro. Então eu acredito que isso não é proposital. Mas de maneira muito inconsciente nós criamos isso, através dos nossos desequilíbrios e desse desajuste do padrão vibratório. Agora, é fácil conseguir um padrão vibratório elevado? Não, não é fácil. Demanda exercício, demanda prática, dedicação. Então vamos começar com alguns exemplos muito práticos. A pessoa que tem vício, eu, por exemplo, eu fumo, eu tenho que controlar este vício. O interessante, o correto é abandonar, largar o vício.
Mas ainda pegando nesse exemplo, então eu tenho o vício do fumo. Se eu perceber que algo está descontrolando no aspecto em demasia, vamos pegar o exemplo do fumante, então ele fuma um maço por semana, né? De repente ele começou a consumir um maço por dia, alguma coisa já está desajustando ali e precisa ter um olhar mais cauteloso sobre isso. Por quê? Porque ele começa a criar uma energia negativa deste vício, partindo do princípio que os vícios já são perigosos, né? Mas ele começa a aumentar o negativo do vício. E aí ele vai com certeza ter problemas. A bebida não é diferente. O médium pode beber? Claro que pode beber. Não tem problema nenhum em tomar uma cervejinha no fim de semana, uma caipirinha ali quando ele viaja para a praia, ou está fazendo um passeio, uma reunião familiar, um vinho. Não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para dizer que o médium não pode beber, não pode fumar, né? Não tem problema nenhum. O problema está na demasia, no excesso, que começa a criar um desequilíbrio, esse desequilíbrio leva para as energias negativas, e aí ele começa a criar o próprio encosto. Por quê? Porque ele começa a processar no inconsciente dele, até mesmo indo para o consciente, vamos por partes. Inicia-se normalmente no inconsciente, depois vai para o consciente, e aí ele tem sim, fatalmente a capacidade de materializar esses ditos encostos. Energias de brigas, desavenças, as picuinhas, né? Esses conflitos familiares. Né? Você ter uma discussão ali com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o marido, é perfeitamente normal. Se também começa a virar um excesso, um exagero, quer dizer, se as brigas começam a virar hábito, aí também estamos lidando com uma energia negativa que está influenciando o seu lar, os seus familiares, por consequência você próprio, e isso também vai materializar nos ditos encostos. Então por que eu falo do próprio encosto? Porque a sua casa, né, o seu trabalho, você não está nem com uma obsessão. Você ainda nem está, quando eu digo ainda, que é claro, nem está ali com realmente um espírito obsessor, com uma entidade do baixo astral, né, sugando, drenando a sua energia. Na verdade é o seu dia a dia que começa a entrar nos conflitos emocionais, psicológicos, físicos, e quando você prolonga esse processo de conflito, digamos assim, quando você não estanca logo esse problema, isso, numa relação inconsciente para o consciente, começa a materializar. E essa materialização é muito interessante, porque é onde você vai ouvir barulhos que não existem, você vai começar a ver vultos, vai começar a passar mal, fisicamente falando, tendo dores, aqueles mal-estar que não aparece de repente, fica ali 1, 2, 3 horas, ou talvez um dia, no outro dia você acorda bem. Aí teve uma briga, teve um conflito. É claro que a carga emocional, aí ela é o cavalo desse problema. Né? Para quem já entende o que é cavalo, sabe muito bem o que eu estou falando. Ela é o veículo, o canal desse problema. Então, se você tem um estresse emocional por conta do trabalho, você já não vai estar bem naquele momento. Se você não se policiar, não se cuidar, as suas emoções vão entrar na vibração da raiva, da angústia, do rancor e assim por diante, né? do deprimido, né? Da tristeza, e vai te levar à materialização desses ditos encostos. Então tem uma passagem muito interessante, uma historinha muito interessante, de um Exu que foi fazer uma limpeza na casa de um consulente que estava obsediado.
Quando ele chega lá, a pessoa estava completamente atormentada, desesperada com aqueles fantasmas, né? Com aquelas presenças espirituais. Mas, na verdade, as presenças espirituais estavam sendo da cabeça da pessoa. Ah, mas então a pessoa está louca? Não, ela não está louca. Ela não está delirando. Mas pelo conjunto das coisas que ela estava passando emocionalmente e psicamente, ela materializou esses fantasmas. Então ela ouvia vultos, ela via vultos, ela ouvia coisas, era pesadelos e estava virando uma bagunça a vida dela. Quando o Exu aparece lá, isso inclusive tudo num processo de desdobramento. Quando o Exu aparece lá, ele apenas limpa a mente do consulente. Ele apenas retira essas formas, pensamentos que foi materializando esses ditos encostos. Mas uma real presença espiritual não existia. Era o seu próprio encosto. Então, as dicas são cuidar das suas emoções, cuidar do seu psicológico, cuidar do seu físico. E zelar pelos seus bens materiais no geral, é claro. E perceber que ao menor desequilíbrio, a menor mudança do padrão vibratório, tem que sim recorrer às preces, às orações, aos banhos, né? Ou em último caso, numa última instância de grande dificuldade, é claro, procurar a pessoa que vai poder te auxiliar ali, o dirigente da casa que você frequenta, o padre da sua igreja, o pastor da sua igreja. Nós estamos aqui dando caminhos de ajuda, não somos donos absolutos da verdade, é claro. Mas tem coisas que imediato você pode ir fazendo. Então é fazer um banho, fazer uma prece, ler um salmo, né? Alguma coisa que vá começar a te defender dessas cargas negativas que está partindo de dentro para fora, neste caso. Quando falamos dos próprios encostos, estamos falando algo que começa de dentro de si para fora. Mas que com a confluência energética do outro, da própria casa e assim por diante, vai virando uma grande teia, né? Uma grande coxa de retalhos destas energias negativas e essas energias em desequilíbrio. Mas é muito importante entender que o encosto espiritual, ele é diferente desse próprio encosto, que é materializado pelo seu inconsciente e pelo seu consciente. Né? A junção do subconsciente mais o consciente cria estes encostos, né? Que se materializam através até mesmo de fenômenos extrafísicos, mas por conta deste acúmulo energético em desequilíbrio que você está atraindo para si próprio. Ou, de repente, né, em situações até mais graves, para os seus entes, familiares, filhos e os animais de estimação, eu já citei aqui, porque são suscetíveis a essas energias. São até os primeiros a perceber estas energias, mesmo sendo suas energias. Então, também, muitas vezes o consulente chega no terreiro, eu estou com encosto, né? Passando pelas entidades, fazendo um trabalho ali, percebe que este encosto ele existe na cabeça do consulente. Não no aspecto da loucura, não no aspecto de uma esquizofrenia, nada disto. Mas é porque foi materializando, foi criando um estigma, né, através dos seus medos, das suas preocupações, através das suas inquietações internas, foi criando ali esses encostos que a pessoa acredita fielmente, é claro, e aí precisa também despachar, precisa também fazer um trabalho de descarrego ali, sim, destas energias, destes pensamentos, para que a pessoa realmente saia melhor. É um placebo, digamos assim? Não, não é um placebo. Dentro da Umbanda não tem uma prática de placebo. Mas você, como consegue atingir, né, como as entidades conseguem trabalhar no próprio consciente da pessoa, sim, ela vai retirar estes pensamentos desorganizados que está ali influenciando a pessoa. Mas tome muito cuidado, fiquem sempre em alerta ao menor desequilíbrio, né?
cuide-se e afaste desses conflitos emocionais, psicológicos que nós estamos enfrentando dia a dia, na maioria das vezes. E uma última coisa importante para falar a respeito até mesmo dos vícios é olhar e vigiar também, né? Você tem que tomar cuidado, inclusive, com os ambientes que frequenta. Se você é uma pessoa meio aberta, tem que tomar cuidado com os ambientes que frequenta, né? Beber uma cerveja, uma caipirinha, tomar um copinho de pinga na tua casa é uma coisa. Agora, com todo respeito, mas ir para um boteco, né, com os amigos é bacana, é legal, é até saudável. Mas até que ponto? Se você não estiver bem, não é aconselhável, né? Se você não estiver bem, não é aconselhável nem para uma festa de família. Porque aí você vai ter sérios problemas ao longo aí de uma semana, de um mês. De repente, os mesmos encostos que eu falei, que duram anos, às vezes, esses encostos próprios, essas energias negativas próprias, que vão se materializando, vão criando aí uma força junto com nós, eles também perpetuam há anos, se deixar, se você não cuidar e você não tratar. Então, muito cuidado com os ambientes, né, porque você vai estar sujeito a estas energias, principalmente se já não está bem, se já não está no equilíbrio perfeito. Até mesmo no ambiente de trabalho. Aí no ambiente de trabalho eu não consigo resolver muita coisa. Claro que consegue, né? Você não vai levar lá o pai de santo, não vai levar o caboclo lá no seu trabalho. Mas pedindo proteção da saída da sua casa até a chegada no trabalho. Pedir proteção a Deus, a Jesus, aos seus anjos de guarda, a todos os orixás, para que façam um escudo, blindando dessas energias negativas, essas energias conflituosas, que vão, né, entrando em você, que vão contaminando o teu campo áurico. É fácil fazer isso, né? Basta ter fé, basta acreditar e blindar destas energias. Aí, com toda certeza, esses próprios encostos vão começar a ser despachados pela própria corrente espiritual, pela própria corrente do astral, né? Então, tem que haver esta confiança. Confiança no trabalho espírita é fundamental. Não ter medo, né? Se encorajar de que você vai conseguir lidar com estas energias negativas que vão se materializando e virando seus próprios fantasmas. Então, há como se proteger, né? Através dos banhos, das preces, mesmo que no momento não está podendo tomar o passe, mas há como se proteger desses próprios encostos. Mas vigiai o seu padrão vibratório, como que está fluindo a sua energia. É perfeitamente normal que no dia a dia essa energia, vamos pensar numa equalização, ela baixa, levanta, sobe, né? Tem ali umas nuances, mas não pode baixar completamente, não pode ficar em desequilíbrio. E vale uma imagem na cabeça para encerrar essa parte, a balança de Micael. Né? A balança tem que estar equilibrada, o prato da balança tem que estar equilibrado. Se começar a pender para um lado, fique atento, né? Observe. A balança, né, da justiça aí tem que estar equilibrada. Essa justiça no âmbito maior, no todo, tem que estar equilibrada. Então é perfeitamente normal nós criarmos os nossos próprios encostos, e uma vez que eles vão ganhando força no nosso subconsciente, no nosso consciente, eles sim vão se materializando, fazendo com que nós acreditamos que estamos aí sobre obsessões espirituais de fato, e não estamos. Agora, depois dessa criação dos próprios encostos, dos próprios fantasmas, aí o próximo passo, sim,
é a obsessão espiritual. Aí o próximo passo é você realmente estar com um encosto espiritual. E aí começa todo o trabalho que nós já estamos, né, cansados de ver por aí. As obsessões, as brigas, né, uma verdadeira bagunça, um verdadeiro desajuste na vida das pessoas, que essas entidades negativas, essas entidades do baixo astral vão trazendo na vida das pessoas. Então, é importante, né, brecar, né, é importante já cortar o mal pela raiz já desde o início. Então, nós temos sim os encostos espirituais, mas também temos os próprios encostos que hoje lidamos muito no terreiro. Eu poderia aqui, sem sombra de dúvidas, dizer que mais de 50% dos problemas espirituais que atendemos dentro de um terreiro, uma boa parte já é da própria pessoa. Ela que vai criando, ela que vai dificultando, né, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida psicológica, e aí fatalmente ela vai sim cair numa demanda. Ela vai fatalmente ter um problema espiritual efetivo. E que aí as coisas ficam bem mais difíceis, bem mais complicadas de lidar. Então tem que cortar o mal pela raiz antes que chegue nesse segundo estágio, digamos assim. Né? Já mata os teus fantasmas logo, elimina isso logo da sua vida, dos seus ambientes, né? Do seu convívio, para que você consiga caminhar em paz. O vídeo é um pouco longo, sim, porque o assunto é imenso, mas já dá para entender um pouquinho como blindar, como exorcizar seus próprios fantasmas. Saravá para todos, muita força e luz.